Shalom Lekuan, shalom a todos que estão no canal Techuvá Total, bem-vindo ao canal para mais um estudo de um pedacinho da Torá. Hoje estamos aqui numa semana muito especial, uma semana de festa, uma semana de comemoração de um moedim do Eterno, dos 7 moedim do Eterno, além do Shabat, que é um moed principal, moed que se repete a cada semana. Nós estamos na semana de Sukkot, né? Então vamos festejar, vamos nos alegrar nessa semana. Passamos por um Shabat duplo, né? Em que nós comemoramos o Yom Kippurim e o Shabat da semana. Nós humilhamos nossa alma fazendo um jejum completo e hoje estamos aqui desde ontem, né? Desde ontem nós estamos comemorando a semana de Sukkot. Então eu quero convidar vocês, se você ainda não fez a sua sukkah, né? Sukkah é bastante simples, você não precisa fazer nada complexo. A minha sukkah está aqui, ó. Você pode ver a minha sukkah, de onde eu estou transmitindo aqui de dentro agora, aqui o meu lulav que é composto por uma folha de coqueiro, um alecrim, uma folha de palmeira e uma manga Haden. É uma manga Haden muito cheirosa, muito saborosa, esse fruto especial, esse fruto selecionado, especialmente para essa data, para essa comemoração. Então a minha sukkah é bastante simples, são dois arames aqui na parede, de um lado ao outro do quarto, um pano por cima, um pano aí que deve ter uns 6 metros de pano, que eu uso todos os anos, e algumas folhas enfeitando, e eu passo aqui a maior parte do tempo, né? Eu passo aqui a maior parte do tempo estudando, preparando os estudos ou fazendo outros estudos. Então é bastante simples, fácil de fazer, meia hora você constrói a sua sukkah. Você pode também elaborar mais, dependendo do espaço que você tem, do material que você tem, mas o importante é que você prepare a sua sukkah, prepare o seu coração. Essa semana você se alegre comemorando a festa de Sukkot. Hag Sukkot Sameach, para você, para a tua casa, para toda a tua parentela. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo, né? Nós vínhamos fazendo o estudo do livro de Bereshit. Então vamos hoje estudar mais 2 porções, né? Nós vimos que 2 porções na semana passada, semana anterior ainda, né? Desculpe, aí na semana passada nós não estudamos aqui o pedacinho da Torá. Na semana anterior nós vimos 2 porções. Então a porção 7, a porção 8, hoje nós vamos estudar a porção 9, a porção 10, e no próximo encontro, que será daqui a 2 semanas, a semana que vem, nós não faremos o encontro do pedacinho da Torá, porque nós iremos comemorar o final da festa de Sukkot, o final da leitura dos 5 livros. Nós vamos fazer a leitura da Vezot Abrahá. Então, na próxima semana, nós não teremos o pedacinho. E finalizaremos então na outra semana, o livro de Bereshit. São 12 porções, a porção de 7, 8, 9, 10, 11 e 12, nós temos a presença de Yaakov. Yaakov participa dessas 6 porções. As 2 de hoje ele vai participar um pouco menos, vai aparecer poucas vezes, mas a sua presença vai ser muito importante no desenvolvimento da história, né, no desenvolvimento desse povo. Então vamos estudar hoje a porção Vayeshev, né, a porção Vayeshev, que quer dizer e se assentou e habitou, né? O Vá aqui é a conjunção e Yeshev, que dá o tempo do verbo. Yeshev é habitar, sentar, se localizar. Então ele voltou da terra de Lavã, ele voltou de Harã,
e ficou ali na terra de seu pai Isaac, né? Então levou lá sua família inteira, 3 mulheres, né? 3 mulheres, os 12 filhos, a filha e provavelmente aí todos os seus servos, os seus animais, né? Os, os, tudo aquilo que ele conseguiu conquistar lá em Harã, né? Na terra onde ele viveu muitos anos, né? Antes de chegar aqui, por mais de 20 anos ele ficou lá, né? Então nós vemos aqui que ele volta para a terra do seu pai e nós temos uma frase aqui que é daquelas frases que a gente tem que lembrar, né? Daquelas frases que vão trazer consequências para a sua família, para o desenvolvimento do povo do Eterno, né? Aquelas frases que geralmente a gente tem associado com uma transgressão que a gente deve evitar, não julgar o que aconteceu, mas aprender com o que aconteceu para que a gente não venha, né, não venha a provocar a mesma situação na nossa vida, no nosso futuro. E o que foi isso? Nós temos uma frase bem, né, bem marcante que o Eterno cita ali: e a Israel amava mais a Yosef, né? Ou seja, ele tinha 12 filhos, né? Biniamim recém-nascido, pequenininho ainda, 2 anos mais ou menos, né? Nessa idade é muito recente ainda, nasceu quando eles voltavam lá de Xerém, né? Então ele nasce ali e aquele ainda é muito pequeno. Mas a gente vê que Yosef era muito mais amado pelo seu pai do que seus irmãos. Então isso causa uma dificuldade na relação com os irmãos. Isso acontece até os dias de hoje. Às vezes o casal tem 2, 3, 4 filhos, mas tem um predileto, tem aquele que é tratado de uma maneira especial. Isso gera um desconforto, gera um problema na relação entre os irmãos. Mesmo que o pai e a mãe não queiram que isso aconteça, isso acontece. Os irmãos sentem muitas vezes, um mais, outro menos, né? Mas há um despertar de ódio, de ira, de inveja, né? E isso é uma coisa que a gente aprende na Escritura que não deve acontecer. Aconteceu com Abraão, né? Ismael e Isaac, aconteceu lá atrás. Depois Abraão teve mais 6 filhos que também, né? Também ele não deu muita trela para esses filhos, gostava mais de Isaac. Até o próprio Eterno diz para ele: leve o seu filho que você mais ama, né? O filho que você ama, não que você mais ama, mas o filho que você ama, para fazer a Akedah. Então você vê aí que já existe, né? Já existia esse sentimento com Abraão. Depois Isaac tem o mesmo comportamento. Ele amava Esav e Rivka amava Yaakov. Então aí já há uma disputa, uma rixa entre irmãos. Isso a gente deve evitar. A gente deve aprender a lidar com os filhos. Claro que um filho exige um cuidado diferente do outro, né? Exige atenções diferentes um do outro, mas a gente não deve demonstrar amar um mais do que o outro, né? Então essa é uma situação que a gente tem que prestar muita atenção, e a Torá nos ensina muito do que acontece hoje na relação de Israel com os outros povos vem desde Abraão, né? Vem desde aquele momento em que ele separa Ismael de Isaac. Então nós vemos novamente aqui, né, a situação de Esav e Yaakov causou aí um problema entre os dois que permanece até os dias de hoje. Então nós vamos ver que essa situação não é uma situação agradável, não é uma situação boa. Nós devemos aprender com os nossos pais
a evitar os erros que aconteceram naquela época, para que esses erros não se repitam até os dias de hoje e na nossa vida e com os nossos descendentes, né? Então isso é importante a gente aprender isso no livro de Bereshit, né? O livro de Bereshit ele nos traz as transgressões que nós devemos aprender e evitar, né? Não é que a gente vá julgar os nossos pais, né, os patriarcas, em função dos seus erros, mas é para que a gente aprenda com esses erros e não os pratique novamente. Então é isso que a gente vai se tornando sábio, quando a gente aprende com o erro dos outros, né? Porque quando a gente não aprende com o nosso erro, a gente é completamente idiota. Quando a gente aprende com o nosso erro, a gente é inteligente. Mas quando a gente aprende com o erro dos outros, a gente é sábio, a sabedoria desperta em nós. É isso que a gente tem que fazer. E a Yaakov, né, e Israel, faz uma túnica de mangas compridas para Yosef. Então ele tem lá 10 filhos já grandes, já adultos, né? Yosef tinha aqui em torno de 16 anos, com 17 anos nós vamos ver o que vai acontecer. Os outros todos já tinham mais de 20 anos aí, né? Então já eram adultos, e ele faz uma túnica especial para um filho, né? Dá um presente especial para um filho. É como se hoje um pai tiver tendo 2 filhos, dá para um filho um telefone de última geração e para o outro dá um xing-ling daqueles que não segura nenhuma carga de meia hora. Então, dá um filho que começa a ter inveja do outro e raiva do outro, né? E disputa. Isso não pode acontecer. Então, faz uma túnica para todo mundo, né? Faz uma túnica para todo mundo e todo mundo ficaria feliz. E essa túnica vai ser uma causa de uma discórdia, uma túnica barata, de tecido, né, que custasse lá alguns shecalim, 5, 10 shecalim, não sei quanto custaria uma túnica naquela época, mas ela vem causar um problema que vocês vão ver aí durante o estudo da porção. Muitas coisas poderiam ter sido evitadas sem essa túnica. Essa túnica veio acirrar os ânimos dos irmãos. E, além disso, tem os sonhos de Yosef, né? Yosef tinha liberdade para contar os seus sonhos para todo mundo. Então, ele sonha lá, né? Ele sonha com feixes de trigo se dobrando ao feixe dele, ou seja, os irmãos aí ficam revoltados. E o pai não critica, o pai não fala nada, o pai não faz uma repreensão, até porque o pai teve sonhos no passado, sonhou com o Eterno, sonhou com a escada, com a Sulam que ia do chão até os céus, mensageiros subindo, mensageiros descendo. Depois ele sonha lá com os animais listrados, malhados, pintados, né? Então ele certamente gostava muito do filho e percebeu que o filho tinha a mesma capacidade de receber sonhos e interpretar esses sonhos, né? E aí ele tem um segundo sonho, que é justamente o sonho que ele vê o Sol, a Lua e 11 estrelas, né? E ele sendo o principal ali, né? E aí, então, isso acirra muito os ânimos dos seus irmãos, a revolta dos seus irmãos. E isso vai culminar com um momento em que os irmãos vão pastorear suas ovelhas a distante, né? Porque naquela época o pastoreio de ovelha não era ali no quintal, não era ali na vizinhança, né? Você tinha que ir onde havia água corrente e onde havia pasto, né? Então, muitas vezes tinha que andar aí 1, 2, 3 dias até chegar num lugar para pastorear as ovelhas. E aí ficava lá um tempo, voltava, depois ia novamente para um outro lugar mais longe. Então, não era ali na vizinhança, era um lugar distante, e ele vai. Então, o pai o manda ir lá, né? Ir lá ver os seus irmãos, conversar com os seus irmãos, trazer informações dos seus irmãos, que ele fazia muito isso. Ele ficou meio que um capataz dos irmãos, e ele era mais novo. E os irmãos não gostavam, né? Não gostavam disso, e quando ele chega, os irmãos decidem matá-lo, né? Veja só o extremo que chega a inveja, a ira dos irmãos. Reuven intercede, fala que não, que vamos jogá-lo no poço, né? Vamos jogá-lo no poço, colocam ele lá
numa cisterna vazia, tiram a túnica dele, né, aquela túnica que era o motivo da discórdia, o motivo da revolta, o motivo que os irmãos, né, odiavam Yosef por conta dessa túnica. Tiram a túnica dele e jogam ele lá no poço fundo, no poço vazio, que certamente tinha animais peçonhentos dentro, escuro, frio, né? Então ele passou ali por maus bocados naquele túnel. Né? E Yehudá sugere vendê-lo a Ismaelim, que estão passando ali, é uma caravana de Ismaelim, que aí são inimigos, né? São os inimigos, mas são mercadores, e aí vamos vendê-lo como servo. Olha só, né, a mentalidade desses irmãos, né? Uma ira total contra Yosef, uma inveja muito grande, e nem pensaram nas consequências que isso ia trazer para a família, para o seu pai. Simplesmente queriam se ver livre daquele irmão que era o preferido dos pais. Então, quando o pai dá preferência a um filho, muitas vezes ele não percebe que está criando um transtorno dentro dos seus filhos, para os seus filhos, que pode levar à morte, pode levar a situações bastante difíceis. E aí o que eles fazem? Eles pegam aquela túnica, rasgam ela com lâminas e colocam nela o sangue de um cabrito. Por que o sangue do cabrito? Né? O sangue do cabrito, a gente tem que voltar lá a Yosef, a Yaakov. Né? Quando Yaakov engana seu pai Isaac, o que ele faz? A mãe diz assim, a Rivka diz para ele, pegue lá 2 cabritos para preparar para o seu pai e, né, utiliza a pele do cabrito para fingir, para vesti-lo, para que ele aparecesse com pelo, né, com pelo no braço, na nuca, e aí enganasse o seu pai. Então aqui o cabrito volta, né, enganou Yaakov e agora, né, Yaakov enganou Isaac e agora vai ser enganado pelo mesmo cabrito, pelo mesmo animal. E o sangue do cabrito é muito semelhante em viscosidade, em cor, em tonalidade do sangue humano. Então isso era para parecer que ele foi atacado por um animal selvagem, um animal que estraçalhou. Mas não levaram nem um pedaço do corpo dele, não levaram nada para o pai, né? Afastaram esse animal e simplesmente acharam né, só a túnica, quer dizer, o animal tirou a túnica do rapaz e estraçalhou o rapaz. Né? É uma história que a gente muitas vezes tem que pensar nesses detalhes. Como é que foi isso? Como é que o pai engoliu essa história? E mais, né, eles chegam para o pai e diz para o pai assim, veja se essa é a túnica do teu filho. Nem dizem, né, veja se essa não é a túnica de Yosef, nem falam o nome do filho, de tanta revolta que eles tinham no coração, tanta ira, tanto ódio que eles tinham no coração, que é como se fosse um assassinato, né? Como se eles tivessem assassinado o filho, como diz Yeshua. Não, quando você sentir ódio no coração, é como se você estivesse assassinando a pessoa. Então, não assassine, nem sinta ódio no coração. E eles tinham esse ódio no coração. E falam para o pai, nem citam o nome do irmão, perguntam para o pai, veja se essa é a túnica do teu filho. Né? Ou seja, totalmente sem interesse naquele jovem. Claro que o pai aí fica desconsolado, né? O filho que ele mais amava, né? O filho que ele mais amava desaparece, um animal o mata, ele já tem bastante idade, né? Ele já tem bastante idade e o seu filho desapareceu, o seu filho morreu, o filho que ele mais amava, o filho que lembrava de Rachel, a mulher que ele amou toda a sua vida. Então ele vai ficar desconsolado até, né, até no próximo estudo, na próxima porção, daqui a 2 porções, nós vamos observar, né, quando ele reencontra o filho, é como se ele estivesse renascendo. Então ele vai passar mais de 20 anos aí nesse sofrimento, como se a vida tivesse acabado. Imagine um pai perder um filho, né? Não é uma coisa simples, o coração fica estraçalhado mesmo. Né? E Yosef, então, é levado lá pelos Ismaelim, depois passa para os midianitas e é vendido a Potifar. Né? Potifar
era eunuco lá do faraó daquela época, né? Ele cuidava da casa do faraó, tinha lá sua casa e compra Yosef como um servo. Yosef, então, né, que tinha a sua família grande, era rico, né, era bem abastado, ele é vendido até sem a túnica, só com a roupa do corpo, ele é vendido, ele não tem nada, ele perde tudo que ele tem na vida, né, lá com a casa do seu pai, e é vendido como um servo para trabalhar na casa de Potifar. Né? E aí nós temos um parênteses na história, né, um parênteses que vai se abrir aqui para contar a história de Yehudá. Né? Yehudá toma uma mulher Kenani, uma mulher que se chamava Shua. Né? E aí nós vamos ver aí o nascimento dos seus filhos, pela ordem e Onã. Se casa com Tamar, não tem filhos, né? O Eterno o tira da face da terra porque ele era muito mau. Aí, né, pela lei do levirato, ou seja, o próximo irmão tem que casar com a mulher para suscitar um filho para o primeiro irmão. E Onã, né, ele não concluía o ato sexual, ou seja, ele não fecundava a mulher, ele não colocava o seu espermatozoide dentro de Tamar para que ela viesse a ter um filho. Por quê? Porque ele não queria, né, não queria que o filho fosse do irmão. Então, né, daí surgiu o termo de onanismo, né, esse termo que é utilizado até hoje. Né? Então, esse termo vem do nome de Onã, né, Onã, que também morre e Tamar fica, né, fica sem marido, sem filhos, e aí, naquela época, a mulher que não tinha filhos, ela ficava numa situação muito ruim, porque ela não tinha herança, como é que vai ser o seu futuro? E Yehudá promete a ela o seu filho Shelah, que é mais novo, né, mas ele receia que Shelah também morra. Né, então fica aquela pecha, todo mundo que casa com a mulher morre. Né, ela era uma viúva. Então não vai ser uma viúva, não vai matar meu outro filho. O que ele faz? Ele então manda a Tamar para a casa dos pais dela e fica lá até um dia. E ela se revolta com isso. Né? Ela se revolta com isso. Então, esse é mais um erro que a gente tem que evitar. Né? O compromisso tem que ser mantido. Existia essa regra. Então, a regra tinha que ser mantida. Então, isso é mais uma transgressão que a gente vê acontecer aqui no livro de Bereshit e que vai trazer consequências mais à frente. Então nós vamos ver essa consequência, né? Essa consequência que vai trazer aí uma atitude de Tamar, né? Tamar que se disfarça de prostituta, e Yehudá, após a morte de Shua, ele se deita com ela, encontra a prostituta, se deita com ela e dá a ela o seu sinete, né? O sinete que era a marcação do seu nome, da sua estipe lá em qualquer documento, qualquer coisa que houvesse na época, colocava o seu sinete, derretia lá uma cera, colocava lá um carimbo, tipo um reconhecimento de firma, tipo uma assinatura digital, né? Que nós temos hoje. Na época era feito esse sinete, a corda que esse sinete era amarrada no seu corpo, o seu cajado como garantia para ela, e ela, some, né? Some da vida dele e ela fica grávida. Então, quando ela fica grávida, Yehudá fica sabendo e julga ela como uma prostituta, como considera que ela não poderia ter um outro homem. Por quê? Porque ela só poderia ter um descendente, um irmão de um irmão de Onã, e ela não poderia então se deitar com outro homem. Ele nem sabe que ela era aquela mulher com quem ele se deitou como prostituta. E aí, né, ela diz a ele que o pai da criança dela, o homem que causou a gravidez nela, é aquele dono daquele sinete, daquela corda e daquele cajado. Então, Yehudá julga Tamar
mais justa do que ele, porque ele fez um pré-julgamento, ele agiu errado, ele não deu shelar para ela e agiu errado. Teve uma relação sexual com uma mulher que ele julgava prostituta, que não era, e julga Tamar como prostituta, e no final ela se mostra muito justa, ela se mostra uma mulher corretíssima, né? Porque ela não alarda nada, ela não vai no meio da praça e fala, olha, o homem que me engravidou foi Yehudá. Elas falam só para ele, né? Mantendo aí, né, a integridade, a decência dele. Então ele se arrepende e você vê aí que nessa história Yehudá vai se tornando um homem mais sério, mais consciente, né? mais puro, vai se purificando dentro dessa toda essa história da vida dele. Então a Tamar tem 2 filhos, Pérez, né? Pérez que foi aquele que rompeu o seu ventre, o seu útero, ela estava grávida de 2 de gêmeos, né? Então, quando foi fazer o parto, apareceu uma mão saiu para fora da mulher, e aí amarraram um cordão escarlate, né? Essa mão entrou novamente, saiu o primeiro filho, que é Pérez, conhecido como Pérez, né? Um nome muito comum hoje, Pérez, né? Que representa aquele que rompe, né? Rompeu o outro, rompeu o nascimento. E Zerah, né? Zerah, que é a cor escarlate, a cor daquele que saiu com a mão, né? Com um cordão vermelho amarrado na mão, né? E desses 2 filhos é que dá continuidade à tribo de Yehudá. Né? E Yehudá, então, tem o filho Shelah, o filho Pérez e o filho Zerah, que vão ser os seus descendentes. Né? E Yosef, na casa de Potifar, faz Potifar prosperar. Mas não é Yosef. Por quê? Porque o Eterno estava com ele. Então não era Yosef que fazia as coisas acontecerem, mas era a presença do Eterno com ele que fazia tudo que ele tocava a mão, tudo que ele se propunha a fazer, né, dava certo, era, era, era agraciado com bênção do Eterno. Né? E aí Potifar percebe isso, coloca ele de gestor das suas posses, das suas coisas, da sua casa, né, dos seus servos e tudo que ele tem lá. Mas a gente sabe, né, que a família, desde Abraão, toda a família era muito bonita, a Rahel era bonita, Rivka era bonita, né, e Yosef também era um homem muito bonito. E a esposa de Potifar, certamente, né, ela estava relegada ali, por quê? Porque Potifar era eunuco, Potifar servia no castelo do faraó, e aí ele recebeu algum dinheiro para se tornar eunuco, para administrar as coisas do faraó, para frequentar a casa do faraó, e aí ele deixava a mulher de lado, a mulher não tinha lá satisfação como mulher, e aí ela assedia, né? Assedia Yosef, que era muito bonito, que era jovem ali, tinha 18 anos, 17, 18 anos, era jovem ainda, na flor da idade. Mas ele resiste, ele não quer saber disso, ele não tem esse interesse nessa mulher, porque ela era a mulher do seu... Ela tinha um Baal, ela tinha um dono, então ele não podia, né, com tudo que ele havia aprendido com o seu pai, né, que não se deve, né, não se deve ter a mulher de uma outra pessoa. E como ele não consegue se desvencilhar, ela arma uma arapuca para ele e ele acaba sendo preso. Mas, novamente, na prisão, ele se torna uma pessoa abençoada pelo Eterno e começa a atrair a atenção do chefe da prisão e acaba, né, acaba indo supervisionar os prisioneiros. E, novamente, o Eterno agindo através de Yosef. Então ele passa a ter regalias dentro do presídio. Está preso, mas tem regalias dentro do presídio. E aí o copeiro sonha, né? O copeiro sonha, fala o seu sonho e ele interpreta esse sonho, né? Ele interpreta o sonho
do padeiro. Então, o copeiro e o padeiro, eles sonham, né? Eles sonham, um copeiro sonha com ramos de uva e ele espremendo a uva lá no copo do faraó. E isso, a interpretação de Yosef é que esse copeiro será então libertado em 3 dias. Já o padeiro ficou todo feliz, pô, eu também sonhei com 3 cestos de pães, né? E vinham as aves lá e comiam dos pães que estavam no cesto. E aí a interpretação é em que em 3 dias ele seria morto. Então, aparentemente sonhos iguais, mas tem resultados muito diferentes. E ele pede, então, né, ele pede que o copeiro se lembre dele para quando estiver servindo ao faraó. Né? Uma coisa que ele não deveria ter pensado, ele não deveria ter questionado esse assunto. Por quê? Porque o Eterno estava com ele, não era o copeiro, não era o faraó que ia decidir a vida dele, eram as ações dele e as bênçãos do Eterno que recairiam sobre ele. Então você vê que essa porção, que é uma porção com 112 versos, né, uma porção bastante grande, tem 3 capítulos, né, 4 capítulos, 37, 38, 39, 40, 4 capítulos bastante grandes, mas fazendo esse resumo a gente consegue entender, né, a gente consegue passar por toda a história. Claro que o detalhe você vai ter que estudar a porção quando ela for, né, estudada no próximo ciclo de leitura, que inicia não nesse Shabat, mas no próximo Shabat, na outra semana, após a festa de Sukkot, nós reiniciaremos a porção Bereshit, e lá no mês de dezembro, próximo, no dia 20 de dezembro, né, nós estudaremos essa porção Vayeshev, e habitou. Então, essa é uma porção que fala de Yaakov, um pouquinho de Yaakov, mas a maior parte dela, ela vai tratar da vida de Yosef. Né? Essa porção e a próxima, porção Miketz, que significa ao fim. Né? Ao fim. Ao fim de quê? Ao fim de 2 anos o faraó sonha. Então Yosef foi jogado no poço quando ele tinha 17 anos, foi levado lá para Potifar, foi preso, né? E aí ficou 2 anos, né? 2 anos desde que ele foi jogado no poço até o faraó ter um sonho. Então ele já está aí agora com 19 anos e nós vamos ver uma nova etapa da sua vida. E Yosef vai aparecer muito nessa porção e Yaakov vai aparecer algumas vezes, ele vai ser citado em alguns trechos dessa porção. Então, o que o faraó sonha? Né? O faraó sonha com 7 vacas gordas, né? Vacas bem nutridas, vacas muito bonitas, né? E 7 vacas magras, esqueléticas, mas as vacas magras comem, devoram as vacas gordas. E aí ninguém conseguia interpretar o sonho do faraó. Depois ele sonhou também novamente com espigas, né? Espigas não espigas de milho, não existia milho naquela época, espigas de trigo, né? Trigo que é a base da alimentação desde sempre, né? A base da farinha que faz o pão que alimenta, que é a representação do alimento na escritura. Né? E essas espigas cheias, elas eram devoradas por espigas miúdas, mirradas. Então ninguém consegue saber, né, o que esse sonho quer dizer. Né? E as pessoas até hoje querem saber o que o sonho quer dizer. As pessoas vêm lá procurando saber o que o sonho está querendo dizer, se eu vou jogar na loteria, se eu vou jogar não sei o quê, se eu vou ganhar dinheiro, se eu vou ter trabalho. Enfim, as pessoas começam a querer achar que qualquer sonho tem aí uma profecia envolvida. Né? Nós já fizemos estudos anteriores falando sobre profecias, sobre sonho. Né? Não vamos entrar aqui na discussão desse item, mas vamos ver que nesse momento o copeiro que estava ali, né, ouvindo toda a história, vendo que ninguém
né, que ninguém falava nada para o faraó, ele se lembra de Iosef. Iosef que naquele momento estava preso, né? Estava lá no presídio do castelo do faraó, e então o copeiro se lembra, mas por que isso? Né? Porque o Eterno agiu, né? Nesse momento, não foi o copeiro, não lembrou antes porque se esqueceu, porque não era o momento que o Eterno queria que fosse lembrado. Né? Então, quando Yosef pede ao copeiro, lembre de mim, na verdade, quem vai lembrar o copeiro é o Eterno, quem vai despertar, né, no copeiro, lembrar de Yosef é o Eterno, porque agora vai se iniciar uma outra fase na vida de Yosef. Ele passou, né, passou alguns anos presos e aí, né, teve tempo para, né, para amadurecer a sua mente, o seu conhecimento, a sua sabedoria, se desenvolveu, a forma que ele agia com os irmãos, a preferência que o pai dava para ele, o que isso causou na vida dele e na vida dos irmãos. Podia ter se tornado um cara pior, mas ele felizmente se tornou, né, graças ao Eterno, ele se tornou um sujeito melhor, um sujeito que agora vai pensar, vai ser o grande redentor de todo aquele povo daquela época, porque ele vai, né, vai ter uma gestão muito forte na produção de alimento num período que vai ser muito difícil para toda a humanidade daquela época. E aí o faraó chama Iosef e conta os seus sonhos. Iosef estava preso, estava lá de barba grande, cabelo grande, todo, né, naquela forma em que ele vivia no presídio. Aí tomou um banho de cheiro ali, ficou limpo, ficou arrumado, raspou a barba, certamente. Né? Por quê? Porque os egípcios não gostavam de pelo, né? Tinham medo de pelo, tinham medo de piolho, eles não gostavam de nada disso, então eles todos eram sem pelo nenhum no corpo. Né? Então, certamente, para encontrar o faraó, ele foi todo raspado, né, ele ficou sem barba, sem cabelo e com roupas, né, com roupas limpas. E ele interpreta os sonhos do faraó como um aviso do Eterno. Então ele deixa claro que não é ele que interpreta o sonho, mas quem interpreta o sonho é o Eterno, quem dá a orientação do que vai acontecer, do que aquele sonho representa, é o Eterno e não ele especificamente. Né? Então ele interpreta o sonho, né, dizendo que vão acontecer 7 anos de muita fartura, seguidos de 7 anos de muita carência, falta de comida, falta de grãos, os grãos não vão ser produzidos, talvez lá um problema climático qualquer, né? Falta de chuvas, falta. Enfim, alguma coisa ia acontecer naqueles 7 anos que os grãos não iriam brotar, os alimentos não iriam ser produzidos. Né? Então, a vegetação ela não conseguiria alimentar animais, as pessoas. Né? Então, as pessoas têm que entender que a nossa alimentação vem dos grãos, vem dos vegetais, né? Não dos animais. Os animais dependem dos vegetais, e não tendo vegetal, o animal também pereceria, não teria alimento. Então, ele orienta o faraó com um proceder de cada ano de fartura, de cada produção, separar um quinto, ou seja, 20% de toda a produção para ser reserva para os outros anos. Então, daí que você tem até hoje, né? Nós temos até hoje os impostos, né? Que tem aí os 20%, que até na nossa história nós temos aí o quinto dos infernos, né? Que era aquela taxa cobrada na época do Reino de Portugal sobre o Brasil, que cobrava de todos aqueles que produziam alguma coisa, um quinto que ia para a coroa em Portugal. Né? Então, o quinto dos infernos é justamente, vem lá, né? Vem lá de Iosef, essa taxação de toda a produção, né? Vem essa ideia de taxar, essa ideia de criar esse imposto, vem lá de Iosef, né? Que é justamente para preservar o bem comum no momento em que não há fartura, porque se você gasta tudo no momento que você tem fartura, depois você
não vai ter nada. Então você precisa, isso é para o nosso dia a dia, né? Você que trabalha, você que tem teu salário, você não pode gastar ele todinho, você precisa ter uma reserva. Então você separa no momento que você tem emprego, que você tem salário, uma parte para você vai ser o teu, né, vai ser o teu suporte no momento de alguma dificuldade que pode acontecer. Não sabemos, né? Não tivemos esse sonho, mas pode acontecer. Então a Torá nos ensina detalhes de economia, de educação de filhos, de relação entre as pessoas, enfim, é uma área, né, todas as áreas de conhecimento humano você tem uma orientação na escritura. Você precisa ir aprendendo a decifrar esses detalhes, né? Então, isso aqui não é simplesmente uma coisa ruim que ele criou, né? Ele não criou um imposto para a gente ficar pagando, né, pagando ao nosso governo, mas ele criou uma estratégia para você conseguir, né, conseguir ter recursos para um momento de dificuldade. Enquanto você está bem, você faz uma reserva para aquele momento lá na frente que pode ser ruim para você, para o teu filho, para a tua filha, para toda a tua casa. Então é isso que a gente aprende aqui. E aí o faraó gosta da ideia, né? O faraó gosta dele e fala assim, olha, não tem ninguém aqui que tenha uma solução melhor, que tenha uma capacidade melhor de administrar o povo, e coloca ele como vice-rei. Então ele que estava lá no poço, sem nada, com uma mão na frente e outra atrás, foi preso, foi torturado lá certamente, sofreu na prisão, né? Não tinha liberdade nenhuma. Agora ele vira o vice-rei, ou seja, o segundo no comando, né? Nós temos países aí que tem um presidente e um primeiro-ministro, uma rainha e um primeiro-ministro. Agora é rei, não é rainha, mas um rei e um primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro é que manda, o outro é só, né, só uma figura ali representando todo aquele reino, mas quem manda mesmo, quem faz as coisas acontecerem é, né, é esse primeiro-ministro, na época era Yosef. Então o cara mais importante da época, o Egito era o país mais importante da época, era o país mais rico, mais poderoso, mais tudo naquela época. E Yosef, né, Yosef que já não estava mais ligado à sua família, já não estava mais ligado aos hebreus, ele passa, né, ele passa a ser um assimilado, digamos assim, né? O primeiro assimilado da história do povo de Israel foi Yosef, né? Que ele passa a ser, então, um naturalizado egípcio ali, né? Digamos assim. E o seu nome muda para Safnat Parnea, e ele casa com a filha de Potifera. Potifera, né, a gente identifica como o próprio Potifar, que virou sacerdote, mas a Torá não diz que é o mesmo ou não, mas os sábios dizem que é o mesmo, né? Potifar, que deixou de ser o administrador do faraó para ser um sacerdote, né? E a sua filha Osnat passa a ser a esposa de Yosef, né? Então agora ele tem 30 anos de idade. Então ele entrou lá com 17 anos, ele foi levado para o cativeiro. Ele ficou dos 17 anos aos 30, ou seja, 13 anos preso, 13 anos servindo na casa de Potifar e preso, né? Então todos esses anos se passaram, né? E aí vão ter 7 anos de fartura, e ele começa lá administrando esses grãos, separando, guardando em si. Chegou um momento que nem dava mais para contar mais, registrar mais, porque não havia naquela época planilhas Excel, programas de gestão de reservas, então era tudo anotado em papiro. Chegou uma hora que tinha tanto que não dava mais para, né, administrar, gerenciar essa conta aí para saber quanto tinha. Tinha muito, e aí se esperava que isso fosse, né, fosse suficiente para os 7 anos de penúria que viriam pela frente. E com Osnat ele tem 2 filhos, Menashe, né, Menashe que é o nome
que se refere ao esquecimento que ele teve de todo o sofrimento que ele passou na mão dos irmãos. Então, ele põe o nome do seu filho, porque aquele filho foi, né, foi o filho que vem depois desse sofrimento todo. Então, a gente vê que ele tinha, né, tinha essa coisa dentro dele ainda, aquela situação dos irmãos foi marcante para ele. Lógico, seu irmão te joga no poço, te vende como escravo, você fica perdido, você fica assustado. Né? E Efraim, né? Efraim, que é o fruto da terra de meu infortúnio. Então, nesse momento que ele passou a ser um assimilado, né? Ele passa a ter um filho que se chama Efraim. Né? Então, nós vemos aí algo que nós temos que questionar, nós temos que perguntar. Né? Por que Iosef não foi, nesse momento em que ele era vice-rei, não foi visitar seu pai? Né? Seu pai ele devia pensar, o velho deve estar lá desesperado, né, achando que eu morri, o que aconteceu. Os irmãos ele podia até ainda ter um certo ranço, mas o pai que não tinha culpa nenhuma, porque o pai teve a culpa de suscitar nos irmãos o ódio, a raiva, mas o pai o amava. O pai falou, vai lá ver onde seus irmãos estão pastoreando as ovelhas, me traga alguma informação deles. Só isso, o pai não disse, eu te odeio, eu não quero mais você perto de mim. E ele ficou bem, ele virou vice-rei, em nenhum momento ele pensou em voltar e encontrar o pai. O seu irmão, né? Seu irmão que quando ele saiu tinha 2, 3 anos de idade, agora tinha 20 anos, tinham 16 anos, 17 anos, né? Ele tem agora, passaram 13 anos, ele em nenhum momento ele foi lá, queria saber como é que estava o seu irmão, o que estava acontecendo com Biniamim, né? Se o pai ainda estava vivo, se não estava vivo, ou seja, ele esqueceu totalmente a sua família, esqueceu totalmente a sua origem, ele esqueceu totalmente os seus irmãos e seu pai. Né? E nós não entendemos por que isso aconteceu, por que ele tomou essa decisão, por que ele nunca quis ver. Ele poderia ir lá, ele era o vice-rei, ele juntava uma comitiva, ia lá, visitava o pai, né? Falava, meu pai, estou vivo, mas estou lá, estou mandando, fazendo e acontecendo lá, tenho que voltar para lá, tem muito serviço, mas eu estou aí bem. Né? Ele não fez nada disso, ele se esqueceu simplesmente do pai. Então passaram aí 13 anos desde o momento que ele saiu do poço até ele ser eleito vice-rei, até escolhido como vice-rei, e mais 7 anos de vacas gordas, né, como a gente costuma dizer, ou seja, são 20 anos aí, né, e agora então, no final, aí, quando vai começar o período de vacas magras, né, o período de carência de alimento, né, nesse momento ele vai ter o contato com seus irmãos. Então, as pessoas de todo o planeta, todas as nações ali em volta de Mitzrayim, elas iam lá buscar alimento. E quando o povo reclamava, como é que nós precisamos de alimento, nós não temos mais nada para dar, né? Em troca dos alimentos, nós não temos mais dinheiro, nós não temos mais animais para dar pelos alimentos, porque aí iam lá comprar alimento. Né? O faraó mandava procurar Yosef e o que Yosef dissesse era o que estava valendo, era o que valeria. Né? E aí Yaakov retorna à história, ele percebe aí que há uma fome muito grande na região que ele está, certamente não havia degelo, né? Períodos em que não há inverno rigoroso. Em Israel não há formação de gelo no Hermon né? E a água, quando chega a primavera, o verão, a água não desce, não irriga o solo, não tem produção de grãos, e aí ele manda seus filhos ao Egito. Ele ouve lá que no Egito tem, né, tem grãos, tem alimento para ser comprado, e manda seus 10 filhos. Segura
Biniamim. Biniamim agora não é nenhuma criança, ele está com aí uns 22 anos, 23 anos de idade. Ele poderia ter ido, mas o pai, né, o pai ainda quer preservar aquele filho da mulher que ele amava. Né? Então, é, né, é uma tristeza muito grande porque seu filho morreu, mas também ele não quer perder esse outro filho de Rachel. Os seus irmãos, será que não se arrependeram nesse período todo? Né? Será que nenhum dos 10 falou assim, meu pai, olha só, a gente fez isso, mas ele não morreu não, ele foi vendido como servo, de repente ele está lá, será que não dá para... Será que nenhum deles pensou em procurar Yosef? Né? Será que nenhum deles se arrependeu? O próprio Biniamim, que sabia que tinha um irmão, e onde é que está esse irmão? Será que ele não quis buscar, procurar, saber onde é que estava esse irmão? Ninguém se interessou um pelo outro. Né? Então todo mundo parece que houve aí um afastamento total. Tanto de Yosef não buscou mais seu pai e seus irmãos, quanto os irmãos não se arrependeram e foram lá buscar, né, buscar por Yosef. E aí, né, os 10 vão lá e se prostram em Yosef. O faraó disse, procurem Yosef, né, ele que vai dizer quem pode levar quanto de alimento de qual lugar. Né? Então eles tinham que ir lá se apresentar a Yosef. Né? E Yosef os recebe, reconhece eles e, né, e os acusa de espiões e o tratam mal, dizem que eles estão indo lá espionar a terra de Mitzray. Por quê? Porque ele reconheceu os irmãos. Mas os irmãos não o reconheceram. A última vez que os irmãos viram ele tinha 17 anos, com cara de assustado, né, jogado dentro do poço. Agora ele é o vice-rei, certamente, né? Não tem barba, não tem cabelo, usa lá aqueles enfeites todos lá da terra do Egito. Então era difícil reconhecer, né, reconhecer o Yosef. Eles também não sabiam, né? Hoje é fácil você reconhecer a pessoa, não, aquele ali é filho do seu fulano. Por quê? Porque os traços são semelhantes. Mas eles conheceram o pai já tinha muita idade, né? Já tinha muita idade. Quando o Yosef nasceu, Yaakov tinha 90 anos. Então os irmãos não tinham como reconhecer um cidadão de 37 anos parecido com o pai, porque eles não lembram, não viram o pai com 37, 38, 40 anos. Então, eles não puderam assimilar. Mas Yosef percebeu, reconheceu e aí resolveu se vingar dos irmãos. Teve lembrança lá dos seus sonhos, certamente, e aí resolveu se vingar dos irmãos. Por quê? Porque o ódio reacendeu dentro dele, naquele ódio que ele sentiu quando os irmãos o abandonaram. E aí eles contam a sua história, né? Quem era o pai, que tinha outro irmão, tudo isso, né? A pessoa começa a querer contar vantagem, a querer se defender e contar vantagem. Aí conta coisas que não deveriam ser contadas, por exemplo, porque eles não sabem que é Yosef, eles sabem que é o vice-rei. Eles poderiam falar qualquer coisa lá que, né, o vice-rei aceitaria, mas eles contam que tem um pai, tem um irmão mais novo, outro irmão morreu, o outro irmão desapareceu, e aí ele vai ficando, né, ele vai ficando mais e mais revoltado e pede que tragam o seu irmão mais novo, ou seja, Biniamim, que era o irmão dele, de pai e mãe, né, os outros eram irmãos só de pai, mas ele queria conhecer Biniamim, porque quando ele saiu, Biniamim ainda tinha lá 2, 3 anos de idade, agora, né, agora Biniamim teria 20, 22, 23 anos. Então ele queria conhecer o seu irmão, né, lembrar do rosto da sua mãe, porque certamente Biniamim era jovem parecido com a sua mãe. E eles conversavam entre eles em hebraico e Yosef falava em egípcio, mas tinha um intérprete, mas ele entendia tudo que os outros falavam, sabia o que eles estavam conversando, e o que ele faz? Retém Shimon, né? Retém Shimon na prisão, dá o grão a que eles vieram pegar, né? E coloca o dinheiro, né? Coloca o dinheiro que eles pagaram nos sacos dos alimentos. Então aqui ele faz uma coisa correta, né? Ou seja, ele não cobra dos seus irmãos
pelo alimento. Nós não podemos cobrar do nosso irmão pelo alimento, como fez, né? Como fez Yaakov com Esav. Yaakov cobrou, né? Cobrou um juramento de Esav para lhe dar um prato de lentilha. E aqui nós vemos que isso não se fez, não se faz. Então Yosef está amargurado, está revoltado, mas ao mesmo tempo ele está, né, ele está se deixando vencendo dentro de si aquele ódio, aquela raiva, aquela amargura que ele tinha dos irmãos. E aí eles voltam para Yaakov e contam ao pai tudo que aconteceu. E Yaakov fica revoltado com os filhos. Por que vocês contaram uma história, né, falando sobre o pai, sobre o irmão mais novo? Ele se lembrou lá do momento que ele falou com o Avão, um monte de coisa que ele não devia ter falado e que causou lá um problemaço na vida dele. Então ele falou, você não pode ficar falando demais, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo, né, como diz. Então o que ele fez? Eles falaram demais e ele ficou revoltado. Vocês falaram agora, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos resolver isso? Falaram que tem um pai, o pai está idoso, tem um irmão, né, tem um irmão mais novo, e aí agora ele quer conhecer esse irmão. Se não tivessem falado, tivessem omitido, ele não saberia. Né? E Reuven então faz aquela proposta idiota, né? Se vamos levar Binyamin e se eu não trouxer de volta, você mate meu filho. Ou seja, isso é uma proposta bastante idiota, bastante absurda. Como é que um avô, né, iria aceitar isso? Então eu vou perder meu filho e ainda vou perder meu neto, né? Então essa é uma proposta bastante absurda. E aí nós vemos, né, que a fome aumenta, né? Passou, aquele alimento acabou, e Yehudá convence Yaakov a enviar Binyamin, assumindo toda a culpa se acontecesse alguma coisa de ruim a Binyamin. Então é diferente da proposta de Reuven, mate meu filho, ou seja, mate seu neto, já perdeu um filho, vai perder outro, agora mata meu neto, que é um outro filho dele. Né? Proposta bastante nonsense. Né? E Yehudá faz o contrário, não, eu vou assumir toda a responsabilidade por algo que acontecer. E Yaakov espertamente manda presentes para o vice-rei, não sabendo que é Yosef. Mas nós já vimos no estudo anterior que os presentes têm uma ligação forte com Yosef, como se ele tivesse já prevendo que aquele homem, aquele vice-rei, tinha algo do seu filho, ele tinha essa esperança dentro dele. O dobro da quantia de dinheiro para pagar o grão que foi levado antes, né, que foi devolvido o dinheiro para pagar o próximo, né, e pede a bênção de El Shaddai para os seus filhos. Então aqui nós vemos, né, a confiança que ele tem no Eterno para que tudo dê certo. E quando vê Binyamin, Yosef perde, né, perde toda a sua rigidez. Por quê? Porque a emoção fala mais forte, né, a emoção de encontrar o seu irmão de pai e mãe, e manda preparar um banquete para os seus irmãos, ou seja, ele quer se reconciliar com seus irmãos, ele está, né, deixando aquela ira, aquela revolta, aquela cobrança de lados, e eles ficam com medo e contam sobre o dinheiro da primeira compra, que eles encontraram o dinheiro lá de volta, que eles não roubaram, tudo isso. Né? E Yosef recebe os presentes e pergunta pelo pai deles e por Binyamin. Binyamin recebe a porção 5 vezes maior do que os irmãos. Por quê? Porque ele era o seu irmão de pai e de mãe. Né? E Yosef trama novamente contra os irmãos. Ele quer pressionar os irmãos, quer fazer com que os irmãos sintam, né, um pouco de tudo aquilo que ele sentiu naqueles 13 primeiros anos em que ele sofreu como um servo, como um prisioneiro. E os homens partem, né, com a compra, com os mantimentos,
mas o emissário de Yosef vai atrás dele, os alcança e os acusa de roubo, ou seja, sumiu o cálice lá, o cálice do vice-rei sumiu e deve estar no meio das coisas de vocês. Vocês roubaram isso, vocês roubaram aquele que fez o bem a vocês, vocês pagam o mal, né? Pagam o bem com o mal, ou seja, não é nem pagar o mal com o mal, mas é pagar o bem com o mal, uma coisa muito terrível. A Torá nos ensina a pagar o mal com o bem, e aqui vocês estão pagando o bem com o mal, né? Então, nós vemos aí que era a trama de Yosef. E aí, revistam todos os sacos de mantimentos e acham o copo justamente na bagagem de Biniamim, o mais jovem, né? Então esse cara, né, esse cara que estava com o copo né, se tornaria um servo do vice-rei. Então essa mágoa que seria levada para Jacob era tremenda, né? Jacob perdeu o seu filho querido, o seu filho mais amado. Agora o segundo filho mais amado vai virar servo de um vice-rei do faraó do Egito, né? Então certamente isso aí, né, quando chegasse essa notícia para Jacob, o homem certamente morreria. E aí o que Jacob faz? O Jacob que foi o que teve a ideia de vender Yosef para o Ismaelim, que foi o que deu origem a toda essa história. Ele vai falar diretamente com o vice-rei, o que era uma coisa proibida, né? Você não vai falar com o primeiro-ministro assim, abre a boca e sai falando, não. Você tem que marcar uma audiência, você tem que pedir a palavra, você tem que. Né, alguém vai lá falar com o vice-rei e ele vai te dar a palavra. Não é assim, sai falando, não. Né? E nós vamos ver o que vai acontecer, o desenrolar dessa história no próximo estudo. Né? E Yosef clama a Elohim para que haja de forma correta, para que ilumine o seu caminho, para que coloque as palavras na sua boca, né? Para que ele trate os irmãos de forma correta. Então aqui nós vemos essa segunda porção de Yosef, a porção Miquetes, ao fim dos dias em que o faraó chega lá a ter o seu sonho e todo o desenrolar do retorno de Yosef, né, do encontro, não, o retorno nós vamos ver na próxima porção, mas o encontro de Yosef com seus irmãos, toda a dificuldade que foi esse encontro. Imagina como estava o psicológico de Yosef aqui, porque os irmãos estavam com medo do vice-rei, né? De alguma coisa que ia acontecer, de serem acusados, tá? Mas a Yosef sabia quem eram aqueles homens. Certamente, né? Certamente o seu psicológico estava muito abalado. Então imagina como é que estava o seu coração nesse momento, né? Lidando com os irmãos que ele não via, né? Que ele não via há mais de 20 anos. Né? Então era um momento muito difícil. Né? Então, um momento muito difícil na vida de Yosef, e isso vai fazer né, com que ele mude a sua relação com seus irmãos e com o seu pai, como nós vamos ver, né? Como nós vamos ver no próximo estudo, na porção Vaigash, né? Na porção Vaigash, nós vamos dar continuidade a esse assunto, como vai ser a relação de Yosef com seus irmãos, como eles vão descobrir aí o que estava acontecendo, como eles vão se confraternizar, como Yosef vai convidar o seu pai, vai buscar o seu pai lá em Canaã, vai buscar o seu pai e levar para o Egito, e aí vai começar, né, vai começar essa nova fase, essa fase que é a fase que vai levar ao cativeiro do povo israelita. Né? O povo israelita vai então agora passar a ser cativo no Egito, né? Como nós veremos mais à frente. Ainda temos duas porções do livro de Bereshit, até a bênção de Jacob sobre seus filhos, e aí entraremos no livro de Shemot. Então você vê que o livro de Bereshit traz, né,
muitas transgressões que devemos evitar na nossa vida, nos traz muitas dificuldades que nós encontramos na nossa vida, a relação entre irmãos, pai e filho. Então, tudo isso que causa na nossa vida todas as dificuldades que nós devemos evitar. Então, basta evitar agir da mesma maneira, basta entender o que aconteceu e agir de maneira diferente. Então, nós vimos 3 períodos de fome, né? Cada patriarca passou por um período de fome. O primeiro, Abraão, teve um período de fome, ele foi lá para o Egito buscar alimento e no Egito ele mentiu, teve consequências, trouxe uma mulher, né? Ficou rico, mas trouxe uma mulher com a qual ele teve um filho, que foi Ismael, né? Que vai ter consequências na vida futura do povo de Israel até os dias de hoje. Depois nós tivemos Isaac, também teve uma fome, mas Isaac foi diferente, porque ele não foi para o Egito, ele confiou no Eterno e ele produziu muito, né? Ele se tornou poderoso, porque tudo que ele tocava, o Eterno estava junto dele e o alimento aparecia. E nós temos a fome com, né, a fome com Yaakov. E aí o que acontece? O povo vai ser levado para o Egito e dali a pouco vai ser cativo no Egito. Então nós vemos aí 3 situações de dificuldades, de fome, de necessidades, e aquela que foi a que a gente deve seguir é justamente aquela que fez Yitzhak confiar no Eterno, e aí ele foi abençoado com o alimento. Então, quero agradecer a você, né? Quero agradecer a você pela participação nesse estudo. Estou aí à disposição para você mandar os seus comentários, as suas perguntas, né? Quero lembrar você que nós estamos numa semana maravilhosa de festa de Sukkot, Hag Sukkot Sameach, para você, tua casa, tua família e toda a tua parentela. E também nós lembrar vocês, né, principalmente as mulheres, eu estou até aqui de rosa hoje, não é bem um rosa, não, um salmão, estou lembrando aqui do mês outubro rosa, né, que você deve aí, né, fazer o seu exame preventivo do câncer de mama, né? Então é muito importante você, mulher, fazer, né, ter esse cuidado com o teu corpo, com a tua saúde. Que o Eterno abençoe e guarde você, a tua casa, a tua família e toda a tua parentela. E no próximo Shabat, amanhã, nós teremos um estudo especial da festa de Sukkot, né? Nos vemos então amanhã no Kabbalah Shabbat. Shalom, shalom.